A primeira lembrança que tenho da minha cidade é o silêncio. Não um silêncio comum, mas um que parecia observar, como se estivesse esperando que eu fizesse a pergunta certa. Cresci ouvindo que havia coisas sobre o lugar onde nasci que não deviam ser comentadas, histórias que sumiam das conversas sempre que eu entrava na sala. Diziam que algumas memórias simplesmente não mereciam ser desenterradas. Mas, se há algo que sempre me recusaram, foi a verdade. E quando você passa a vida inteira sentindo que existe algo errado no lugar onde mora, algo que ninguém admite, mas que está sempre ali, o silêncio se transforma em um convite perigoso. Eu só não imaginava que aceitar esse convite mudaria tudo. O início de tudo foi uma noite em que acordei com o som de passos vindos do corredor de casa. Minha mãe dormia profundamente. Eu podia ouvir sua respiração pesada. Quando abri a porta do quarto, não vi ninguém no corredor. Apenas um rastro fino de poeira suspensa no ar, como se alguém tivesse passado por ali segundos antes. Como qualquer adolescente impressionável, tentei me convencer de que era coisa da minha imaginação. Mas no fundo, eu sabia que não era. Na manhã seguinte, encontrei um envelope amarelo enfiado sob a porta da frente. Sem remetente, sem carimbo, sem nada além do meu nome escrito à mão. Dentro, havia apenas uma fotografia antiga, em preto e branco, mostrando a praça central da cidade. Mas o que me deixou inquieto não foi a praça, eu a conhecia bem, e sim a figura borrada no canto inferior direito. Uma criança com roupas estranhas, olhando diretamente para a câmera como se estivesse posando para mim, não para o fotógrafo da época. Algo naquele olhar me atravessou de forma tão profunda que senti um peso no peito. Havia mais, no verso da foto, uma frase curta escrita a lápis. A história que sua cidade esconde começa por aqui. Foi o primeiro convite explícito que recebi, e, sem perceber, já estava aceitando. Passei o resto daquele dia com a fotografia na mão, caminhando pela praça. Nada parecia diferente, exceto pelo fato de que eu não conseguia tirar da cabeça a sensação de que estava sendo observado. Foi quando encontrei Elias, o velho zelador da praça que todo mundo evitava. Ele era o tipo de homem que parecia carregar segredos demais, e talvez fosse por isso que ninguém gostava de se aproximar dele. Mesmo assim, senti que ele sabia alguma coisa. Mostrei-lhe a fotografia e ele empalideceu instantaneamente. Era como se tivesse visto um fantasma. "Quem te deu isso?" ele perguntou, com a voz tremendo. "Não sei. Deixaram na porta da minha casa." Ele passou a mão pelo rosto, pensativo. Depois de um longo suspiro, segurou o meu ombro com força e disse: "Se você ama sua cidade, esqueça que viu isso." Aquela frase, em vez de me afastar, fez nascer em mim uma determinação intensa. Porque quando alguém tenta esconder uma verdade, geralmente é porque essa verdade importa mais do que tudo. Naquela noite, pesquisei registros antigos da cidade. Quase nenhum arquivo digital. Tudo parecia ter sido cuidadosamente apagado ao longo dos anos. Nas raras páginas que encontrei em jornais abandonados, havia menções a uma noite dos sussurros, ocorrida décadas antes, mas sem explicações. Era um termo repetido várias vezes, sempre cercado por silêncio, como se ninguém ousasse detalhar. Quanto mais eu lia, mais percebia que um medo antigo pairava sobre a cidade. No dia seguinte, encontrei Elias novamente. Ele parecia estar me esperando. "Você já sabe demais para desistir", ele disse, antes mesmo de eu falar qualquer coisa. "Então sente-se. Vou te contar o começo, mas apenas o começo." Ele descreveu uma cidade que não tinha nada a ver com a que eu conhecia. Uma comunidade orgulhosa, vibrante, cheia de celebrações. Mas algo aconteceu numa noite específica, muitos anos antes. Algo tão grave que mudou tudo. Uma criança havia desaparecido, a mesma criança da foto. O nome dela era Helena. Ele disse que, depois disso, as pessoas passaram a evitar a praça ao anoitecer, como se algo nela tivesse mudado para sempre. E o pior, ele continuou, olhando para os lados como se alguém pudesse ouvi-lo, é que muitos acreditam que Helena nunca foi realmente embora. Aquela frase ficou ecoando na minha mente. Nos dias seguintes, comecei a notar padrões estranhos pela cidade. Janelas que se fechavam quando eu passava, conversas que cessavam abruptamente, olhares desconfiados.
Eu estava mexendo em algo que todos queriam enterrar. E então conheci Larissa. Ela era diferente de todo mundo, corajosa, destemida e, acima de tudo, também movida por perguntas. Havia perdido o irmão mais velho anos antes, em circunstâncias que ninguém nunca explicou totalmente. Quando mencionei a fotografia, ela não teve medo. Pelo contrário, parecia aliviada por encontrar alguém com a mesma inquietação. Decidimos investigar juntos. A primeira pista que encontramos veio de uma senhora chamada Dona Clarice, que morava sozinha na rua mais antiga da cidade. Quando mostramos a fotografia, ela não se surpreendeu. Apenas abriu um sorriso nostálgico e sussurrou: "Ah, então chegou a hora." Sem explicar, levou-nos até o fundo de sua casa, onde guardava uma caixa de madeira repleta de recortes de jornal, cartas e fotografias antigas. Parecia ter colecionado tudo o que a cidade tentará esquecer. E foi lá que descobrimos a verdade sobre Helena. Ela não havia simplesmente desaparecido. Tinha sido levada. E, pior, todos sabiam disso. Segundo os registros, Helena era uma criança diferente, com uma inteligência impressionante e uma sensibilidade incomum. Desde muito nova, falava coisas sobre pessoas que ninguém jamais havia contado a ela, lembranças de gente que já tinha morrido, segredos escondidos. Alguns acreditavam que ela era uma bênção, outros, uma maldição. Dona Clarice nos explicou, com a voz embargada, que houve uma noite, a noite dos sussurros, em que toda a cidade ouviu algo vindo da praça. Um chamado, um lamento, uma presença. E Helena foi vista pela última vez caminhando em direção ao centro da praça, como se estivesse sendo atraída. Ninguém conseguiu impedi-la. Depois disso, a cidade mudou. Passaram a evitar falar sobre ela, apagaram registros, queimaram documentos, proibiram investigações. O que antes era orgulho se transformou em medo silencioso. Quanto mais descobríamos, mais ficava claro que a história não era apenas sobre Helena, e sim sobre o que a cidade fez com ela. E então o envelope voltou. Desta vez, entregue em minha mão por uma pessoa que não reconheci. Um homem alto, encapuzado, que não disse nada antes de desaparecer numa esquina. Dentro, havia outra fotografia. Desta vez, minha casa. Mas algo mais me chamou a atenção. Atrás de uma das janelas, uma silhueta de menina. Era Helena, a mesma menina da foto antiga, com o mesmo olhar direto e inquietante. Aquela imagem nos impulsionou a continuar. Mas quanto mais nos aproximávamos da verdade, mais perigoso ficava. Larissa começou a ter sonhos intensos com a praça, como se estivesse vivendo memórias que não eram suas. Em um desses sonhos, descreveu um ritual. Pessoas da cidade reunidas, segurando velas, formando um círculo. No centro, Helena. Parecia assustada, mas ao mesmo tempo estranhamente calma. Era como se soubesse que aquilo era inevitável. Enquanto isso, eu comecei a ouvir sussurros durante a noite. Vozes distantes dizendo meu nome. Às vezes, sentia a presença de alguém ao meu lado, mesmo estando sozinho. Eu deveria ter parado, mas não consegui. Algo em mim precisava entender o que estava acontecendo. As pistas nos levaram até o antigo porão da prefeitura, um lugar que havia sido trancado há décadas. Conseguimos acesso graças à chave que Dona Clarice havia guardado por anos. Quando entramos, encontramos arquivos empoeirados, documentos proibidos e relatos que jamais deveriam ter sido lidos por ninguém. Foi lá que encontramos o registro mais perturbador, uma declaração assinada por várias autoridades da época, relatando que Helena havia sido entregue voluntariamente a uma entidade desconhecida para proteger a cidade. Eles acreditavam que ela era a única capaz de conter o que despertou na praça. De repente, todas as peças começaram a se encaixar. A cidade não apenas escondeu a verdade. Ela sacrificou uma criança. Seguindo as últimas pistas que encontramos, voltamos à praça à noite. O lugar estava mais silencioso do que nunca. O vento parecia suspenso. E no centro, exatamente onde Helena foi vista pela última vez, havia uma rachadura no chão. Fina, mas profunda, como se algo tivesse tentado sair dali, ou entrar. Foi quando ouvimos um sussurro, fraco, mas claramente pronunciado. Meu nome.
Depois de um instante, outro nome. O de Larissa. A praça estava viva. Algo nela estava acordando por causa de nós. E então ela apareceu. Ou o que restou dela. Uma silhueta de menina, translúcida, com o mesmo olhar profundo de todas as fotos. Não havia ódio em seus olhos. Apenas tristeza. Uma tristeza tão grande que parecia atravessar o ar e se instalar em nossos ossos. Ela não falou com a boca, mas eu ouvi sua voz dentro da minha mente. Vocês finalmente vieram. Naquele momento, entendi que Helena nunca deixou a cidade porque nunca conseguiram libertá-la. Ela foi presa ali, aprisionada pela culpa coletiva da população, condenada a vigiar o lugar para sempre. Mas o mais chocante foi perceber que ela não queria se vingar. Ela queria que alguém lembrasse dela, que alguém contasse sua história, que alguém quebrasse o ciclo de silêncio. A cidade a esqueceu por medo. Mas o esquecimento é uma forma cruel de apagar uma vida. E Helena precisava de alguém que a visse, de verdade. Quando estendi a mão para ela, senti uma brisa quente, como se finalmente tivesse sido ouvida após décadas de abandono. A rachadura no chão começou a brilhar, como se a praça estivesse reagindo à presença dela. Senti um aperto no peito, mas não de medo, e sim de compreensão. A cidade não estava sendo assombrada por Helena. Era a cidade que a assombrava. Todo o peso da culpa dos habitantes, toda a mentira, todo o silêncio, tudo isso a mantinha presa ali. E enquanto ninguém aceitasse a verdade, ela nunca seria livre. Segurei a mão de Larissa. Sabia o que precisava ser feito. Voltamos para casa naquela noite com a missão de contar tudo. Pela primeira vez na história da cidade, alguém precisava expor o que aconteceu. E quando começamos a divulgar os arquivos, registros e depoimentos, algumas pessoas reagiram com negação, outras com raiva, mas muitas choraram. Choraram porque lembraram, porque estiveram lá e fingiram não ter estado, porque tinham medo de admitir o que fizeram. Mas era tarde demais para fugir da verdade. Quando voltamos à praça pela última vez, a silhueta de Helena estava lá. E então, como se uma brisa varresse o local, ela simplesmente sorriu e desapareceu. A rachadura no chão se fechou, como se nunca tivesse existido. E pela primeira vez desde que nasci, senti que a cidade finalmente respirava aliviada. A verdade liberta, mesmo quando dói. Às vezes, o maior fantasma de uma cidade não são espíritos ou maldições, mas sim as histórias que tentamos enterrar. Histórias que, por mais que tentemos apagar, sempre encontram um jeito de voltar. Hoje, ao caminhar pela praça, não sinto mais o silêncio que me observava. Sinto paz, porque finalmente, depois de tantos anos, a cidade se permitiu lembrar de Helena. E lembrar é a forma mais humana de honrar alguém. A história que minha cidade escondeu por tanto tempo não era sobre monstros ou entidades sobrenaturais. Era sobre pessoas, sobre nossas escolhas, sobre as consequências do medo, sobre os perigos de preferir a conveniência do esquecimento em vez da coragem da verdade. Helena não foi apenas uma menina perdida. Ela foi o espelho da cidade, um reflexo do que acontece quando deixamos o medo comandar nossas decisões. Mas também um lembrete de que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para buscar redenção. E agora, quando olho para a praça iluminada, cheia de crianças brincando e famílias passeando, sinto que a cidade finalmente recuperou sua alma. Não porque apagou o passado, mas porque o encarou de frente. Ela vive em cada riso que ecoa ali, em cada flor que floresce, em cada história contada, sem medo. E eu, que passei tanto tempo achando que minha cidade me escondia algo terrível, percebo agora que o terrível não era o segredo em si, e sim o silêncio. No fim, a verdadeira maldição era a mentira, e a verdadeira libertação foi a memória. É por isso que escrevo tudo isso agora, para que a história de Helena nunca mais seja enterrada, para que ninguém aqui volte a confundir o silêncio com segurança, para que minha cidade nunca mais permita que o medo vença a verdade. A história que minha cidade escondia era dolorosa, mas agora ela finalmente pode descansar. E nós também.